Bom, decidimos por pregar sobre o livro de Romanos, que segundo o pastor Hernandes Dias Lopes é o Evangelho de Paulo, o livro mais importante do Novo Testamento, pela forma como qual ele foi escrito e por causa da intenção de Paulo em cuidar da igreja de Roma. Quem está comigo? Vocês estão acompanhando? Quem aqui leu já inteiro? Romanos. Legal. Continua lendo. Até essas palavras serem cravadas nos nossos corações. E tenho certeza que, como já disse, se a gente tivesse só o livro de Romanos lido, relido e aplicado em nossas vidas como convicção de fé, nós não precisaríamos talvez do resto da Bíblia. Hoje em dia nós temos toda a Bíblia e não conseguimos aplicar 1% dela. Mas se conseguíssemos viver o que está escrito em Romanos, tenho certeza que viveríamos talvez o maior avivamento da história. Muitos dos grandes avivalistas da história da igreja foram despertados através do livro de Romanos. E eu de coração desejo que isso aconteça na sua vida. Amém? Então abra ali em Romanos 1, a partir do 14, só para dar um pano de fundo para o 16 e 17. Gente, tem bolo aqui? Gente, seguinte, a Vivo por Ti tem passado por uns problemas financeiros. A gente não está muito bem das pernas ultimamente. Então, todos os planos que a gente tinha de reforma para a igreja estão meio atrasados, porque estamos reformando em Brasília e também em Recife. Só que Recife, as coisas adiantaram, foi muito rápido para eles, e também eles têm uma arrecadação boa lá na igreja de Recife, então eles já estão em processo de finalização da reforma da Vivo de Recife. Ela está se pagando, né? Brasília, mesma coisa. E por causa disso a gente não começou a nossa reforma aqui ainda. Mas uma coisa que nós ficamos sabendo também é que a igreja se movimenta muito em relação aos propósitos da igreja local para que, compre um ar-condicionado, enfim, todas as demandas. Então eles faziam bastante coisas para vender no final do culto. Então, se você tem uma ideia meio mirabolante aí que a gente possa desenvolver para que a gente possa fazer uma grana legal para começar a nossa reforma, me procura, vamos fazer, tá bom? O drywall ali que a gente vai colocar aqui antes da porta só não foi colocado ainda porque o rapaz que ia instalar pegou Covid. Então, ficamos de molho aí, tá bom? Sim, precisamos colocar o ar-condicionado, o bebedouro, o som vai vir de Brasília todo ele, está terminando de preparar o som para vir para cá. Então, tem muita coisa que já está meio que encaminhada, mas tem muita coisa que não, que talvez venha demorar, tá bom? Que é o ar e o bebedouro, tá bom? Então, se você quer dar uma força para a gente fazer isso acontecer, se você é parte dessa comunidade, quer servir dessa forma, me procura, vamos fazer junto, tá bom? Romanos 1. A partir do 14 diz assim: pois sinto grande obrigação tanto para com gregos como para os bárbaros, tanto para com os instruídos como os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios.
As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Então, ali no 14, vamos começar pelo versículo 14, a gente percebe Paulo se sentindo obrigado. Como está escrito aí na sua Bíblia? Qual que é a palavra que ele usa aí? Devedor. É mais bonita essa palavra. Acho que é John Stott que fala que essa dívida que Paulo adquiriu e que nós adquirimos foi uma dívida que o próprio Deus nos deu. Porque nós não fizemos nada para obtê-la, mas Deus nos deu de presente a nossa salvação, deu de presente de graça, para que possamos, de alguma forma, compartilhar aquilo que nós recebemos. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 11, diz: porque eu lhes transmiti, recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Ele se sente devedor de Deus, ele se sente obrigado por Deus a pregar o Evangelho, a fazer aquilo que ele fazia. Tanto é que, se você for analisar em todas as Atos, principalmente, conta essa trajetória, Paulo, o que acontece? Ele chega no lugar, o que ele faz? Ele já vai para uma sinagoga discutir o que está escrito, e ele fala: olha, sabe aquelas profecias? Elas se cumprem em Jesus Cristo. Aí ele confunde alguns ficam doidos de raiva com ele, ele toma um pau, é expulso da cidade, quase morre, é açoitado, é apedrejado, é zombado. Mas o que ele faz logo quando ele desembarca numa nova cidade? A mesma coisa. Então, esse sentimento que Paulo fala sobre chegar num lugar esse sentimento que ele fala aqui no versículo 14, de estar devendo, é porque ele realmente anseia por estar em Roma. E ele sente isso como uma obrigação dada pelo próprio Deus. Ele entende que Deus o separou para essa obra. Eu fiquei pensando qual o nível de compromisso que nós temos com aquilo que Deus nos ordenou. O que você tem feito? Qual é o nível de compromisso que você tem tido? Eu vou ser bem básico. Primeiro, com a sua família. Segundo, com a igreja. Qual o nível de compromisso que nós temos tido com aquilo que Deus colocou para nós como propósito de vida? Qual tem sido a resposta que nós temos dado a Deus? O sentimento de obrigação, de devedor, é o mesmo que o de Paulo, será? Vejo que nós temos muitos visitantes. Eu não estive semana passada, mas muitos rostos eu não vi. Mas também, ao mesmo tempo, muitos rostos que eu costumo ver não estão. Eu não sei qual é o sentimento que vocês têm em relação à igreja evangélica, qual o tipo de história vocês viveram na igreja de onde vocês vieram, ou se vocês nunca entraram numa igreja e entraram na igreja hoje. Mas eu tenho percebido em Goiânia que a igreja ela tem uma expectativa, obrigado, irmão, uma expectativa muito grande no tipo de louvor que essa igreja toca, no tipo de palavra que o pastor prega
E se talvez essa palavra atende às minhas expectativas em relação ao que eu acho que eu preciso, tá tudo legal. Eu vou continuar indo nessa igreja. Eu vou presentear essa igreja com a minha presença. E talvez, se a palavra do dízimo for boa e o pastor me convencer, eu vou ofertar. Estão comigo? Quem sente isso? Mas eu sei que isso é por causa de muitas coisas que nós vivemos e presenciamos na igreja. A Vivo por Ti, ela é uma igreja que tem denunciado o mau pastoreio, os falsos profetas e os enganadores. Mas eu não quero falar dos maus pastores, dos falsos profetas. Eu estou falando de Paulo. E eu queria saber qual o nível de identificação nós temos com Paulo, que é imitador do nosso Cristo. Porque se nós tivéssemos uma igreja, talvez 15% comprometida, com o mesmo comprometimento, nós faríamos um barulho ensurdecedor nessa cidade. E esse barulho pode começar através de você. Esse barulho depende de você. Essa sensação, na semana retrasada, quando eu preguei, eu falei sobre o sentimento de Paulo a respeito de ser escravo de Cristo. E novamente ele repete isso, falando que ele se sente devedor, se sente obrigado, na minha versão. Ele fala: pois sinto grande obrigação, tanto para com gregos como para os bárbaros. Aqui ele está falando de todos. Ele sente obrigação de ir aos gentios, né? Ele se vê como o apóstolo dos gentios, que pregaria para os gentios. E ele foi responsável por 70% do Novo Testamento. Eu entendo que às vezes o que Deus está te pedindo realmente para você cuidar da sua família, amar sua esposa. Às vezes é fazer um bom trabalho. Mas eu tenho certeza que Deus não vai te pedir para se omitir ao problema da sociedade. Lá em Recife, quando eu cheguei lá, poucas conversas que nós tivemos, eu percebi que são pessoas muito humildes, muito simples, muito simples, e muito sedentas por Deus. Mas a cultura nordestina é muito forte. O machismo pesadíssimo. E as meninas falavam muito sobre prostituição infantil, e não como de alguém que assistiu na TV. Mas sabe a filha da fulana, de 15 anos? Então, vi lá, tá lá no lugar. Então eu percebi lá, de bate-pronto, que existe uma missão muito séria naquela cidade em relação à prostituição, principalmente prostituição infantil e cuidado. Lá, por exemplo, eu não tenho certeza de onde, mas eu acho que é da região do Nordeste. Num papo de mesa, nos ofereceram uma criança para adotar. Vocês querem levar? O filho do fulano lá vai nascer, a mãe não quer, o pai não quer. Oi? Filha de um pastor ainda, suposto pastor. Qual a sua resposta? Como que você consegue olhar para essa situação que Deus te coloca à mesa? Como que você olha? Qual a sua resposta? Então, lá em Recife eu percebi
um grande temor da igreja, uma grande carência de informação e de cuidado, de educação em algumas áreas e de um posicionamento firme da igreja em relação às crianças. Mas em Goiânia é engraçado que Deus provavelmente me trouxe para cá, eu vejo dessa forma, porque eu queria sempre mergulhar mais e mais na Bíblia, saber o que Deus quer dizer. E quando eu conversava com alguns irmãos, eu percebi que não havia o mesmo interesse, não havia a mesma paixão pela palavra de Deus, não havia o mesmo interesse em saber o que Deus pensa. Havia muito interesse em saber o que Deus quer para mim. Mas era um interesse de tipo assim, como se eu como pastor ou alguma irmã fosse chegar em você e falar: Deus manda te dizer tal coisa assim, assim, assado. Aí você fala: beleza. E muitos que falam beleza, falam: beleza, tchau, obrigado. Era isso que eu precisava, já fui atendido, tchau. Deus me colocou em Assis no começo, acho que para um treinamento intensivo, para falar a pessoas que provavelmente eram céticas e não estavam muito a fim de entender a vontade de Deus, conhecer quem é Deus. Às vezes eu me sinto assim, Goiânia. Qual o grau de comprometimento que você tem com aquilo que Deus te falou? Se é que um dia você ouviu o que Deus te falou. Talvez nunca escutamos o que Deus falou porque estávamos esperando outra coisa. Queríamos uma outra palavra. Queríamos um outro pregador, talvez até o pastor Anderson Silva, para fazer uma pregação bem porrada na cara, para a gente voltar para casa e continuar sendo como a gente sempre foi, só que um pouquinho mais ofendido. Não. E uma coisa que eu aprendi com a Bíblia: Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Então hoje à noite Deus está falando contigo aquilo que você precisava escutar, não o que o irmão que não vê. Amém? Qual o nosso grau de comprometimento? Em Atos 20, olha que bonito. Olha que bonito que ele fala no 24. Na minha vida não vale coisa, mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu use para completar minha carreira e minha missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Minha vida não vale mais nada para mim, a não ser que seja para que eu complete a minha carreira. Paulo tinha plena convicção, lógico, até porque Jesus falou com ele pessoalmente, que Deus o separou para a pregação do Evangelho. Certo? Até aí, tá bom? Continuando. Em Romanos 1,16. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Qual é a pergunta a ser feita aqui? Porque na sua Bíblia está falando: eu não me envergonho do Evangelho, é isso, né? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por que Paulo?
poderia vir a se envergonhar do Evangelho. O Evangelho era identificado, a pregação do Evangelho, a história do Evangelho, se trata de um carpinteiro judeu que foi crucificado. Para um romano, isso não é digno de admiração ou de inspiração. Isso é digno de repulsa. A pregação sobre um carpinteiro crucificado, para um romano, não faz sentido. Ele não quer escutar essa história. E Paulo, ao pregar a história deste carpinteiro, poderia vir a se envergonhar. Entende? Porque se eu aqui hoje me prestasse a pregar outra coisa senão o Evangelho para vocês, provavelmente eu faria o gasofilácio encher, faria você gostar muito mais de mim, faria você vir semana que vem e amar fazer parte dessa igreja. E eu sei todas as técnicas de forma bem racional como fazer isso acontecer. Eu consigo fazer uma pregação que não faz sentido algum, não aponta para lugar nenhum, mas através dela fazer você chorar no final e se sentir amado. Que na verdade é isso que nós queremos. Os sábios da época desprezavam o Evangelho. Toda a sabedoria, toda a filosofia da época apontava para outro lugar. 1 Coríntios 18. Oxi, não é 18 não tem 18? É 1, perdão, é 1:8. Nossa. Um 18. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios e os eruditos e os argumentadores dessa era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana. Usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais, os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos o que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Até aí. Então, quando falamos de cruz e você se sente ofendido pela mensagem, quando falamos de cruz e você fala de novo, hoje não vai falar de bênção, talvez é porque a palavra cruz ainda não penetrou no seu coração com toda a força. Talvez seja loucura para você. Se você for pensar, talvez seja estranho mesmo falar que um judeu morreu há mais de 2000 anos atrás para te purificar, te salvar. Eu já contei isso para a igreja, mas tem muita gente nova, vou contar de novo.
Vamos fazer de conta que eu e você, a gente não se conhece direito. Talvez você nem vá muito com a minha cara, não acha essa Coca-Cola toda. Aí de repente você está atravessando a rua e eu vejo que tem um carro se aproximando em alta velocidade e você vai ser atropelado e eu me jogo na frente, te empurro no meio-fio e o carro me atropela, o carro me mata. Quem sou eu para você a partir de agora, deste momento? Quem sou eu? Seu salvador? Seu herói? O que vai acontecer dentro de você a partir de agora? A partir do momento em que você não merecia viver, porque eu não tinha nenhum compromisso contigo, você não merecia o meu sacrifício, porém eu, movido pelo Espírito Santo de Deus, me movo em sua direção para te salvar, e sofro uma morte trágica. O que acontece no seu coração de forma automática, instantânea? Qual é o seu sentimento agora? Se fosse eu, Vinícius, e você se entregasse para me salvar, automaticamente eu ia querer primeiro saber quem você é. Quem é essa pessoa que se jogou na minha frente e me salvou? Ia querer saber tudo sobre você, sua história, seus pais, por que você fez isso, quem é seu marido, sua esposa, seus filhos, quem são, quantos anos tem. Eu automaticamente iria querer te ajudar a cuidar dos seus filhos, ia querer fazer parte da sua família, ia me sentir responsável porque você se entregou por mim. Qual é o sentimento que você tem hoje porque um dia Cristo morreu na cruz para te salvar? Ou essa história ainda é muito absurda para você? O que você busca quando vem à igreja? Se não conhecer mais daquele que um dia se entregou por você, se não estar mais convicto de que você deve sim hoje se entregar a Ele, porque cada dia que passa eu escuto mais e mais e mais sobre o amor de Deus. Cada dia eu me rendo mais e mais e desisto de mim mesmo. Quem é o teu Salvador? Por que você não fala dele? Por que você não conta a história dele? Se você conhece a história dele, você sabe o que motivou ele a ir para a cruz, para te salvar. Ou será que a gente tem vergonha ou motivos para nos envergonharmos? E o que é esse evangelho? O que é evangelho? Porque Paulo se apegou a isso com tanta sede, com tanta fome, com tanta entrega? Por que ele se rendeu de corpo e alma a isso, a ponto de falar que a vida dele já não tinha mais graça? Se
se não fosse para cumprir com o propósito que Deus o deu. Vamos continuar. Antes de dizer o que é evangelho, eu acho que eu tenho que dizer o que não é evangelho. Beleza? O que não é evangelho? Nada que eu te diga que venha fazer você fazer algo para Deus ou para a igreja para obter salvação ou favor de Deus. Nada que eu venha falar para você, vou fazer aqui uma campanha onde você vai ofertar aqui seu carro, abre o gasofilácio e Deus vai fazer um auê na sua vida. Vai fazer mesmo, você vai ficar sem carro. Perdão. Nada que eu te prometa de sacrifício a partir de você vai te fazer obter salvação, vida eterna, plenitude, paz. Nada que você venha a buscar que não seja Cristo será o suficiente para preencher esse buraco que você tem dentro de você. Sabe aquele buraco que você acha que você vai preencher com uma esposa, um marido, um carro, um apartamento, um lugar que você queira viajar? Sabe? Aquele motivo que você tem no seu coração, que é fruto de todas as suas orações. Nada que você faça para Deus, nada que eu pregue para você dizendo que, sabe, se você faz algo, Deus te responde com isso aí. Deus pode até te responder com aquilo que é o motivo da sua oração, mas eu sinto te informar, mas isso não funciona. Isso não é o Evangelho de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes comentou o seguinte: o Evangelho da prosperidade é popular, mas não é verdadeiro. Ele atrai multidões, mas não reconcilia o homem com Deus. Produz o entusiasmo da carne. Cara, isso aqui é fantástico. O Evangelho, o suposto Evangelho que muitos daqui de Goiânia desejam que eu pregue, ele só faz com que você seja mais carnal e queira mais por aquilo que o mundo possa te oferecer. Produz o entusiasmo da carne, mas não alivia a consciência da culpa. Enche o pecador de soberba ao invés de levá-lo ao arrependimento. Então, nada. Deus não quer fazer barganha contigo. Amém? Deus não está interessado em te salvar porque você ofertou, em te salvar porque você subiu no monte, em te salvar porque você fez alguma coisa. O Evangelho, ele é a forma gratuita de expressão de amor do nosso Deus para conosco. Nada que façamos faz com que Ele nos ame mais. Eu ouvi essa história de um pastor, mas ela é muito verdadeira em casa. Ele todas as noites coloca o filho para dormir e toda noite ele conta uma historinha, faz uma oração e boa noite, te amo, até amanhã. E um dia qualquer, esse filho dele abre a porta do quarto dele, uns 20 minutos depois dele ter colocado ele para dormir, e ele fala assim para ele: pai, eu posso ficar mais um pouco com você? Eu queria te escutar mais uma história, sei lá, sobre como você conheceu minha mãe. Daí ele deita com ele na cama e ele conta uma historinha até ele dormir. Você acha que esse pai, quando ele colocou o filho para dormir na primeira vez, amava muito esse filho?
Com certeza. Você acha que ele amou mais ainda o filho dele depois que ele demonstrou o amor dele, querendo ficar mais perto por um pouquinho mais de tempo? Você acha que esse pai amou mais o filho por causa dessa demonstração de amor? Não. Não existe nada que faça um pai amar mais um filho. Eu amo os meus filhos simplesmente porque eles são meus filhos. Os meus filhos me alegram quando me obedecem, me alegram quando fazem tudo direitinho, com certeza. Mas eles não me fazem não amá-los quando eles desobedecem. Eles não me fazem odiá-los ou querer algo de mal para eles, porque eles me desobedeceram. E da mesma forma não me fazem amá-los mais, porque são bons meninos. Não existe nada que você possa fazer para fazer Deus te amar mais. Mas existem coisas que você pode fazer para estar mais próximos de Deus. Principalmente de quem Ele é e de quem Ele espera que você seja. O que o Evangelho não é? O Evangelho também não se trata de milagres, de dons, de prodígios, de maravilhas. Existem igrejas, todo culto, é isso que acontece. Sinais, revelação. Mas isso também não é a pregação do Evangelho. As 3 gerações mais incrédulas que já passaram na Terra foram as gerações que mais presenciaram de todas as maravilhas, sinais, prodígios. O povo de Deus com Moisés, com Elias, a primeira igreja. Lá em Pentecostes, o que aconteceu? O que o povo falava? Alguns falavam: eles estão bêbados. Começaram a zombar. Mas o que aconteceu quando Pedro tomou a palavra e começou a pregar o Evangelho? Os corações se derreteram na presença do Espírito Santo. Eu acho esse texto maravilhoso. Olha o que Pedro pregou. Povo de Israel, escute: Deus aprovou Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria, com a ajuda de gentios que desconheciam a lei. Vocês o pregaram na cruz e o mataram, mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi: vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que minha língua o louve. Meu corpo repousa em esperança, pois Tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o Teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com a alegria de Tua presença. Irmãos, permitam-me dizer com toda convicção que o patriarca Davi não está se referindo a si mesmo. E assim ele continua. Mas o que ele está falando? De quem ele está falando? Por que ele está falando?
E esta pregação converteu mais de 3.000 pessoas. Isso é a pregação do Evangelho. O versículo diz o seguinte: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, certo? Então, a pregação do Evangelho é o poder de Deus. Essa palavra poder, do grego, é aquela palavra dunamis, que ela remete a poder de verdade, poder milagroso. E quando se refere a poder de Deus, ela está falando sobre um Deus todo-poderoso, onipotente. Então existe algo que Deus não possa fazer. Então ele está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Somente o Evangelho salva. Não existe esperança ao pecador. Não existe esperança sem o Evangelho. O que a pregação do Evangelho deve fazer em você? O que ele causa em nós? Em mim, particularmente, ele me gerou consciência. Consciência de que eu fui comprado por um preço altíssimo. Um preço muito caro. Que a partir de hoje eu devo viver para a glória dele. Mas a salvação só vem quando tem um detalhe aqui que faz toda a diferença nesse versículo. Salvação de todo aquele que nele. O que é crer? Entenda uma coisa, essas perguntas que eu faço para vocês é a pergunta que todos vocês deveriam fazer ao ler as Escrituras. Quando você não entende algo ou não percebe a importância, a profundidade, faça a pergunta: o que é crer? Crença é o motivo pelo qual todos nós nos movemos. Você se casa com a sua esposa porque você crê que ela será uma boa esposa. E baseado nesta crença, você casa. Se você não acredita, se você não crê, você faz o quê? Você casa. Você trabalha crendo que no final do mês você terá um salário. Certo? Tudo que você faz na sua vida é movido por crença. Todos nós vivemos a partir de nossas crenças. É isso que nos move. Eu tenho certeza que todos vocês vêm à igreja crendo que receberão uma palavra de Deus. Amém? Mas eu creio também e entendo que provavelmente nem a metade de nós vive o que foi pregado. Então, se não vivemos o que foi pregado, se não vivemos o que está escrito, isso mostra para Deus que cremos. Porque nos movemos a partir daquilo que cremos. Se não nos movemos, não cremos. Muitos de nós não têm força para viver aquilo que é pregado. Por isso existe a igreja. É por isso que existe aqui. Por isso que é muito bom que vivamos em comunhão.
Porque muitas vezes aquilo que falta em você, para você conseguir viver aquilo que está escrito, tem em mim. E eu consigo compartilhar contigo. Aí às vezes, aquilo que está me faltando e eu não estou conseguindo administrar, você tem de sobra. Só que a gente insiste em viver uma igreja onde ninguém se conhece, e ninguém compartilha da vida de ninguém para ninguém. Deixa eu te falar, isso não é igreja nem aqui, nem em lugar nenhum. Porque comunhão não é comer depois do culto. Comunhão é a forma com a qual nós, em grupo, nos movemos. Nós vivemos, pensamos, sentimos igual. Por isso, isso significa que nós temos comunhão. Eu comungo com a sua opinião. É uma comum união. Nós vivemos juntos. Então, eu quero te convidar a fazer parte disso, a pertencer à igreja, a ser parte do corpo de Cristo. Porque não é porque você vai à igreja que você é parte do corpo de Cristo. Às vezes você não é, não. Até acha que é, mas não é. Porque às vezes você também é aquele cara que está na igreja, frequenta a igreja todo domingo e fala: não concordo com o que o pastor diz. Pronto, você falou que não concorda, nós não estamos em comunhão. Sacou? Então eu também te convido a procurar uma igreja que você possa comungar. Mas essa igreja tem que pregar o que está escrito aqui, tá? Porque se não for desta forma, essa igreja vai levar você para o inferno. Eu ouvi do pastor Paulo Júnior, vizinho nosso aqui, uma coisa fantástica. A igreja, ela é a celebração do coletivo. E, por exemplo, uma rave é a celebração da nossa individualidade. Por exemplo, você faz o que quando você vai numa rave? Vocês não vão em rave, né? Mas se você fosse na rave, você ia colocar a sua melhor camiseta, sua melhor bermuda, seu melhor tênis, se pá, ia fazer uma tatuagem bem bonita, pintar o cabelo de uma cor bem diferente, certo? E ia mostrar para as pessoas o melhor de quem você é, só que no seu mundo, porque não tem como você se relacionar de fato com ninguém, por causa do som, certo? Então você está ali no coletivo, celebrando a sua individualidade. E muitas igrejas hoje é que nem rave. Então eu te convido a vir para uma igreja. E igreja é a celebração do coletivo. Nós. Não importa eu mais. Importa nós. Importa o irmão que está com a esposa enferma, com câncer. Importa o irmão que casou lá em Anápolis, que talvez vocês não conheçam, e quase me fez atrasar para o culto, e talvez você estava bravo comigo, porque eu não vim aqui te servir, estava servindo o outro irmão. Mas quase, foi quase. Bateu na trave. Vamos lá. Então, criança é aquilo que me move, certo? Para viver. Nós chamamos isso de fé, certo? Então, vamos para a pergunta de novo.
O que é fé? O que é fé? Daí você, crente, que está lá, a Bíblia nem sempre está só debaixo do braço, você consegue decorar uns versinhos, né? Vamos lá. Fé é a certeza das coisas que, né? Firme fundamento das coisas que se esperam, certeza das coisas que não se veem, pastor. É isso aí. Mas o que é isso? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? A minha Bíblia fala assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Se você meditar no texto de Hebreus 11, você vai ver que ele explica do jeito de Deus o que é fé. Porque para muitos, por exemplo, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você está esperando? Um carro zero. Aí você fica lá orando a Deus, fecha, mentaliza. BMW preto, banco caramelo, 2021. E você ora com fé. Tô certo? Não é isso que a gente faz? Mas fala que é o firme fundamento das coisas que não se veem. E eu já vi várias BMW por aí. Então, tá uma coisa esquisita. Se você ler o livro de Hebreus, você vai perceber, o livro de Hebreus 11, todo o texto, você vai perceber que nenhum dos irmãos oravam a Deus pedindo nada. Nenhum dos irmãos esperavam outra coisa senão aquilo que o próprio Deus tinha dito. Vamos lá para a história de Abraão. O que Deus falou para ele? Vai para uma terra onde eu nem te falei ainda, não vai. Sai para lá. E Abraão faz o quê? Vai. Falou para Noé. O que ele falou para Noé? Constrói uma arca que vai chover pra caramba. E se você não construir, vou matar todo mundo. Nunca tinha chovido. Não seria muito fácil, por exemplo, eu falo, tá certo que a Bíblia está falando que isso não ia acontecer mais. Mas vamos supor que isso não estivesse escrito na Bíblia e eu falasse que Deus me disse para construir uma arca, colocar todos os animais dentro, e se você quisesse vir na cola, podia. Eu ia passar, se eu não me engano, 100 anos da minha vida construindo uma arca. Como que eu ia ser visto por vocês? Eu nunca seria pastor de nenhum de vocês. Vocês iam contar a história de que um dia eu tomei um chá de cogumelo e nunca mais voltei. Certeza. Eu ia ser o doidinho, não é? Não é assim que eu ia ser conhecido? Noé foi conhecido dessa forma. Noé escutou uma palavra de Deus e obedeceu. Ele não estava pedindo isso para Deus. O pastor Anderson chega a falar que provavelmente ele plantou uma vinha e se embriagou, foi para esquecer de todo o prejuízo que aconteceu. Pensa no estresse de 100 anos. Pensa em todo o estresse dentro daquela arca. Pensa no estresse de ser o responsável por repovoar o mundo. E cuidar, hein? Porque tem que dar bom dessa vez. Certo? Então, fé não tem a ver com aquilo que você ora a Deus pedindo e acredita que porque você está pedindo e você é um bom dizimista e você vai no monte e você faz todos os rituais e sacrifícios para Deus, que Ele vai te obedecer. Fé não é aquele sacrifício que você faz para converter Deus.
Porque às vezes parece que o culto, o único que não é convertido é Deus. Daí a gente canta bem alto, a gente ora bem alto, a gente faz bastante sacrifício para ver se no final Deus se converte à nossa vontade. Esse é o culto que nós fazemos com bastante fé. E fé, segundo as palavras do escritor de Hebreus, é você obedecer o que está escrito. É como você reage. Como você reage ao Deus morto crucificado. Fé é o que você vai fazer a partir de agora, depois desse culto. Como você vai, quais são as suas decisões a partir de hoje? Como você vai pensar família? Como você vai pensar igreja? Como que você vai pensar trabalho? Como você reage à palavra de Deus exposta, falada para você? Porque esses caras de Hebreus 11, todos eles falaram: eis-me aqui, Senhor, eu vou. Olha que interessante, esse texto é um dos meus preferidos, eu vou ter que ler. Hebreus 11, no versículo 13 diz que todos esses heróis da galeria da fé morreram na fé, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas. Caramba, Deus não deu aquilo que Ele prometeu. Mas a promessa para Abraão era uma descendência. Ele não ia ver mesmo. Mas mesmo assim ele foi. Porque a promessa de Abraão não era o filho. Todo mundo pensa, não, a promessa era Isaac. Não, nunca foi. Continuando o versículo. Embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Eles viveram a vida deles com a convicção, com certeza de que essa não é a nossa vida, que esse não é o nosso lugar. Nós estamos aqui com uma missão dada por Ele. Por isso Jesus disse: aquele que buscar salvar a vida, esse vai perder, mas aquele que perder a vida por amor a mim, esse vai achar. Esses caras entenderam tudo isso antes de Jesus e viveram toda a vida deles em prol de obedecer a Deus. Só para a gente caminhar para o fim. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Fé em quê? Fé em quem? O que nós fazemos como cristãos não tem a ver com a nossa salvação. Não é para nos salvar. Lembra da pergunta: o que é o Evangelho? Porque Jesus me salvou, hoje eu entrego a minha vida para te salvar. Eu te dou meu tempo, eu te dou meus conhecimentos, meus estudos, meus talentos,
tudo que eu puder. Por causa do que Jesus fez por mim, eu me coloco na sua vida para trazer salvação, para mudar o seu contexto, para gerar em você algo que só eu posso oferecer. E aqui eu estou falando não de mim mesmo, mas eu estou falando daquilo que Deus espera em nós. Por exemplo, a irmã Simone está lá, com a Bárbara, hoje. Porque o André chegou a ficar 24 horas lá. E eu sei, eu tenho notícias de que muitas irmãs cozinharam para eles. Muitos irmãos passaram tempo lá com a Bárbara. Muitos irmãos ofertaram na vida deles. Eu não faço ideia do que é o sentimento de que minha esposa está correndo risco de vida. Eu não tenho ideia do que é o sentimento. Mas uma parte do nosso corpo está ferida, está doente. Isso tem que doer em nós. Uma infecção. Quando tem sabe quando você arranca a pelinha do dedo? E aquilo infecciona e faz pus? O que acontece? Parece que dói a mão, às vezes dói a cabeça. Aquilo fica pulsando ali. Seu coração você sente na ponta do dedinho. Não é verdade? E muitos de nós muitas vezes está fazendo vista grossa para o que está acontecendo, ou não quer participar, ou não quer saber. Gente, igreja é isso. Essa é a vida real. Se você não quer que eu saiba sobre a sua vida, ou como eu posso de alguma forma intervir ou servir você, e você também não está disposto a fazer nada por ninguém, eu te convido a prestar bastante atenção nessa pregação, porque talvez você ainda não seja convertido. Talvez você ainda não entendeu o que o Espírito quer dizer a você. Talvez você não tenha entendido ainda o que o próprio Jesus fez por nós. Porque não existe outra forma de ser igreja. Através do que Jesus fez, Ele nos tornou justos. A morte dele nos trouxe vida. A morte dele nos justificou, nos purificou. Sem fé não existe justificação. Sem fé, sem obediência às Escrituras por causa do que Jesus fez, não existe justificação, porque você vive a partir daquilo que você crê, e se você não vive é porque você não crê. Então, se você não tem fé naquilo que você diz ter, ou se você não está mostrando frutos de que tem fé, a justificação ainda não veio, não aconteceu. Mas com fé somos justificados. E a justificação, e sem justificação não existe santificação. E o que é santificação? Eu gosto de fazer pergunta, né? Santidade, quando estamos em santidade, santificados, somos o endereço de Deus na terra. Somos as pessoas que vão ser procuradas para fazer, vem cá, ora por mim. Eu sei que você é uma pessoa de Deus. Sinto uma coisa boa quando eu estou perto de você. Isso é santificação.
Então não existe outra forma de agradar a Deus se não for vivendo por aquilo que Ele disse. Quem aqui quer agradar a Deus? Quem aqui quer ganhar um motivo para viver? Sem fé é impossível agradar a Deus, certo? Sem fé ninguém vê Deus. Eu acredito que quando o escritor diz que ninguém verá a Deus, ele está dizendo que se você não obedece, se você não vive pela fé, se você não faz nada a partir daquilo que você diz crer, as pessoas não conseguem mensurar Deus, não conseguem ver Deus em nada. Mas quando você vive pela fé, quando você obedece a Deus, quando você entrega o seu caminho de fato na mão do Senhor, as pessoas veem Deus em você. Quero voltar para a primeira pergunta que eu fiz. Qual o nível de comprometimento que você tem tido com aquilo que Deus disse? Essa igreja só se tornará de fato uma igreja, só dará frutos de fato, quando todos vocês, todos nós, entendermos qual é o nosso papel aqui dentro. Eu sempre disse isso desde o começo. Eu sou só o pastor da igreja. Eu não faço tudo sozinho, nem quero fazer, e nem vou fazer, nem se dependesse só de mim, porque eu sozinho não faço uma igreja. Eu preciso de você, eu preciso de vocês para ser igreja. Eu preciso ter comunhão com vocês. Se vocês querem ser igreja comigo, aqueles que são novos aqui, te convido a me procurar. A gente quer te fazer uma visita, quer te conhecer, a gente quer fazer uma reunião de acolhimento, onde você vai conhecer a confissão de fé da igreja, Vivo por Ti. Aí nós poderemos começar um projeto de igreja, que eu estou tentando fazer há 1 ano e meio, amém? Essa missão Deus me deu. Eu lembro uma vez que eu estava orando angustiado, só para finalizar, isso aí é um testemunho. Se eu não ouvir uns 3 misericórdias, nós fecha a igreja. Eu estava orando a Deus, questionando por que não rompia. E isso lá em Assis, tá? Faz tempo. Aí eu estava lendo o livro de Isaías, a partir do capítulo 6, o encontro de Isaías com Deus. Olha que bonito, né? Aquela história bonita, onde o anjo fala, né? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele fala assim, a partir do versículo 8: Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Eu respondi: Estou aqui, envia-me. Ele disse: Vá e diga a este povo: ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, não ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim a fim de serem curados.
Falei, você tá de brincadeira comigo, né, Deus? Aí eu já comecei a chorar. Aí Isaías disse, né? Então eu disse, Senhor, até quando isso vai durar? Parecia eu falando. E ele respondeu, até que as cidades fiquem vazias e as casas abandonadas e toda a terra seja devastada, até que o Senhor tenha mandado todos embora e toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver uma 10ª parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas assim como o terebim e o carvalho deixam um toco, quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Essa igreja é uma semente santa? É uma semente santa? Estamos plantando uma semente santa em Goiânia? Gente, eu anseio por isso demais. Eu anseio por isso demais. Mas para isso, devemos viver pela fé. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo poder da Tua palavra. Senhor, que o Senhor é quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar, Senhor. E eu sei que o Seu Espírito está falando a corações nesta noite. Está falando de forma individual, particular, reacendendo chamados, dando direções. Senhor, eu te peço que possamos nos agarrar a essa palavra, possamos tomá-la para nós, como se ela fosse dita somente para nós. E a partir de hoje, tomamos uma decisão de viver pela fé, para te honrar e te glorificar por todos os dias das nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos pela Tua palavra, que é maravilhosa. Obrigado, Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.